Olá, você deve ter escutado falar que nós vamos adotar no Brasil as placas no padrão Mercosul, certo? Você gostaria de saber um pouco mais sobre elas ou tirar suas dúvidas? Pois como isso pode afetá-lo como proprietário de veículo? Então nós vamos esclarecer neste vídeo o que muda com as últimas definições do CONTRAN. Eu sou Orlando Mazini e seja bem-vindo então ao canal da Mazini Engenharia. Se você assistiu ao vídeo anterior que eu publiquei sobre esse mesmo tema, pode até estar estranhando por que estar voltando a falar nesse assunto, mas foi necessário devido a uma série de alterações que foram promovidas pelo CONTRAN e correções também. Eles publicaram novas resoluções, deliberações, por uma época suspenderam, modificaram e agora, recentemente, nessa segunda-feira, dia 3 de dezembro, ainda houve mais uma definição, então, que me obrigou a publicar um novo vídeo para que vocês estejam atualizados das modificações. Bom, então vamos repassar tudo, né, para que fique com a informação completa. As placas Mercosul são inspiradas no sistema integrado que já é utilizado há vários anos pelos países da União Europeia. Elas são aplicadas de maneira padronizada a aproximadamente 110 milhões de veículos em 5 países que são signatários desse acordo, né, que é o Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela. A intenção das autoridades é que no futuro se tenha um banco de dados integrado, único, entre esses países, e o que teoricamente vai facilitar então o trânsito e a fiscalização, especialmente nessa questão de trânsito entre fronteiras, né, furto de veículos, esse tipo de coisa. Por enquanto, apenas o Uruguai, desde março de 2015, e a Argentina, desde abril de 2016, tinham adotado o novo sistema de identificação. E agora nós temos um novo padrão, então, que também está sendo adotado nesse mês de dezembro de 2018, aqui também no Brasil. Vamos ver as placas então para vocês entenderem um pouco mais visualmente os modelos. Todas as chapas possuem fundo alto branco com 7 caracteres. Na tarja azul superior constam a bandeira e o nome do país. No caso do Brasil, o padrão inicial será letra, 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 depois vem um número, uma letra e mais 2 números, para os veículos em geral. Diferentemente do que acontece com as placas atuais, que sofrem alterações na pintura de fundo, segundo o tipo de aplicação, as novas farão essa diferenciação pela cor dos algarismos, né, de identificação. As especificações serão as seguintes: quando forem usadas letras pretas, é carro particular. Letras vermelhas, veículos comerciais ou de aprendizagem, caso as autoescolas, por exemplo. Letras verdes é placa especial, como veículos protótipos de teste de montadoras. Letras azuis são veículos de órgãos oficiais. Letras amarelas é um veículo diplomático ou consular. E letra cinza seria um veículo antigo ou um veículo de colecionador, certo? Bom, a personalização das placas, ou seja, você poder escolher o seu próprio número, ainda será possível, que custa, se supõe, né, em torno de R$100, com uma referência pelo Detran de São Paulo. Mas a combinação sempre deverá respeitar essa combinação que eu falei, né, que seriam 3 letras, depois um número, uma nova letra, mais 2 números, sendo que as 3 primeiras letras também continuará sendo a identificação do estado de origem. Então, como nós temos hoje, né, nós temos 3 letras iniciais que já identificam de qual estado está vindo esse veículo. Então, aí nós vemos que a alteração principal que teve nessa última resolução do CONTRAN é que foram suprimidas, né, uma modificação de bom senso, inclusive, que foram suprimidos a bandeira do estado e o brasão do município, porque isso aí faria com que cada vez que um veículo fosse vendido para um outro município, mesmo município vizinho, tem que trocar a placa inteira
em função somente de alteração de município do documento do veículo, né? Então isso foi suprimido e também a gente pode verificar então que o restante da placa basicamente ficou o mesmo, apenas modificaram também as datas de implementação que eu vou comentar depois. Então, assim, essas bandeiras e brasões foram suprimidos através dessa resolução do CONTRAN, que é a 748 de 2018. Como eu falei antes, ela foi publicada dia 3 de dezembro agora. Então, no Brasil, haverá a sequência de 3 letras que identificarão esse estado de origem, conforme é atualmente, mas os padrões que são adotados no Uruguai e na Argentina são um pouco diferentes. Vocês vejam que o Uruguai adotou 3 letras e depois 4 números, conforme nós temos no padrão que atualmente é comum no Brasil. E a Argentina adotou de uma forma um pouco diferente. Ela adotou também, são 7 caracteres, mas é 2 letras, 3 números e depois mais 2 letras. E a Venezuela e a Colômbia, o Paraguai e a Venezuela ainda não definiram como utilizarão esses padrões. No caso específico do Brasil, as placas continuarão a ter as mesmas medidas atuais, que são de 400 mm de comprimento por 130 de altura nos automóveis e de 200 por 170 em motocicletas. Aí vemos as primeiras placas a serem liberadas com as letras Rio, né, que serão disponibilizadas em homenagem à cidade do Rio de Janeiro. Então serão parte das placas do Rio de Janeiro. Essas placas conterão ainda uma tira holográfica e uma marca d'água que servirão para dificultar as falsificações e clonagens, um código QR, que é uma espécie de código de barras bidimensional, que permitirá o acesso rápido aos dados de origem do veículo sem a necessidade de um documento físico, tal como já acontece nas carteiras de habilitação digital. Conterá também um chip para armazenar e compartilhar dados referentes a roubos, furtos, evasões de divisas, entre órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, além das receitas federal e receitas estaduais. Agora vejam que as placas do padrão Mercosul têm então essas diferenças, né? E lá não necessariamente tem essas identificações ou chip conforme nós temos no Brasil. Eu não sei informar para vocês se lá tem. De acordo com o Denatran, uma das principais vantagens das novas placas será de dificultar a clonagem dos veículos. Na regulamentação, as placas terão elementos que permitem essa maior segurança e identificação automática dos veículos, como é o caso do QR Code e um número de identificação único, né? O processo também de fabricação será unificado entre as empresas para evitar fraudes. Essas empresas vêm sendo credenciadas pelo Denatran diretamente, através de suas portarias. Esses dispositivos informam o modelo, a data de fabricação, o número de série de cada veículo, e ao conferir os dados, o órgão de trânsito poderá saber se aquele veículo está regular ou se trata de um clone, por exemplo. Além disso, a marca d'água dificulta as falsificações e fraudes. Outra vantagem que esse sistema vai permitir é até mesmo o rastreamento do veículo pela polícia, com a ajuda do aplicativo que parece que vai ser fornecido pelo Denatran. Bom, também, mais recentemente, eles falaram que essa placa tende a ser pelo menos mais barata, né, de menor custo. Vejam também aí que nessa placa não existe mais a sobreplaca com o nome do município como a gente tinha atualmente. Essas novas placas também dispensam o processo de lacrar, que é aquele cabinho de aço que todas as placas têm que ter hoje. Então, segundo a resolução do CONTRAN, como elas são mais seguras, então elas dispensam esse lacre. Mas elas deveriam ser fixadas ao veículo através de um suporte adequado. Mas esse suporte não foi definido. Então, existe aí uma lacuna de informação
onde que não se sabe como que seria esse suporte, se isso é uma responsabilidade do fabricante do veículo ou se vai ser fornecido de outra forma. Enfim, nós não temos essa informação, e a placa que ela vem na resolução, ela não apresenta furação. Mas enquanto isso não está resolvido, essas placas vão continuar sendo fornecidas com as furações, e tem gente até que está lacrando a placa mesmo em função dessa questão. Então, como a gente sabe que esse assunto então não foi resolvido, já fica meio que evidente, né, que vamos ter uma nova resolução que vai modificar isso novamente para acrescentar, seja esse suporte ou para acrescentar as furações. Bem, é previsto que os estados estejam aplicando essas novas placas nesse padrão antes do final deste ano, de 2018, para os novos registros, processos de transferência de município ou de propriedade, ou quando alguma outra razão seja necessário trocar a placa do seu veículo, vamos supor, danificou, enfim. Vejam aí as datas de aplicação, que a data de aplicação do Rio de Janeiro é a mesma data de publicação da resolução do CONTRAN, que é a 13 de dezembro, né? Só como uma curiosidade. Mas vejam que a data de implementação vai variar de acordo com cada estado. Bem, acredito que agora estamos com as informações mais atualizadas. Eram as informações que nós tínhamos para hoje, de forma atualizada. Ficamos à disposição para esclarecer outros pontos que tenham dúvidas, ou que não tenham ficado bem claros. Contate a gente para buscar esses esclarecimentos. Espero que todas essas informações tenham sido interessantes ou úteis para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir lá, ou deixe o seu comentário, sua dúvida, que nós agradecemos desde já. Muito obrigado.